aí, meu querido, seja bem-vindo ao segundo vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Leandro Carone e você, claramente, não é. E eu vim aqui hoje para falar sobre algo que está na moda, algo que as pessoas têm falado por aí, a psicologia moderna tanto fala e todo mundo... porque a importância do autoconhecimento. E eu vim falar sobre autoconhecimento, tirar aqui algumas dúvidas de nós. É claro que eu não vim aqui trazer um vídeo padrãozinho que você encontra no Google, mas eu vim trazer aqui alguns insights sobre autoconhecimento que talvez você nunca tenha ouvido falar. E a ideia aqui é realmente trabalhar assuntos que são cotidianos, que são básicos, mas trazendo uma nova roupagem, um olhar mais profundo para que a gente caminhe como pessoas maduras. Então, se você é esse tipo de pessoa que quer crescer e quer entender mais sobre isso, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha com pessoas que precisam ver isso. Então, eu sou aqui psicólogo cristão e eu tento sempre trabalhar aqui trazendo insights da fé, da psicologia, da filosofia, juntando tudo, entregando para vocês aqui aquilo que eu tenho estudado há mais de 10 anos aí. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é entender o que é o autoconhecimento, né? E, pô, óbvio, o que é o autoconhecimento? A gente se fala muito, é engraçado, porque eu pergunto, cara, a gente sabe muitas coisas, né? Eu sei que é amor, beleza, me explica, a gente não consegue. Então, autoconhecimento, vamos definir uma boa definição dos termos aqui. Autoconhecimento, uma coisa legal é o processo de entender quem somos em essência, tá? É reconhecer os nossos pensamentos, emoções, valores e comportamentos, e é um mergulho profundo na nossa alma para descobrir o que realmente nos move. Olha só, olha que interessante, porque às vezes a gente acha autoconhecimento é só saber, não, só contar a minha história. Não é só isso. Autoconhecimento não é só saber contar a tua história, embora contar a tua história, ter um diário, é algo fantástico, é algo que é necessário que você tenha. Se você não sabe quantas vezes eu sento com o paciente na minha frente e falo, e aí, beleza? Cara, me conta a tua história. Ele trava, ele não sabe contar a própria história, ele não consegue se ver ali como alguém, ele não consegue entender a relação dele, qual é o papel que ele está exercendo. E aí entra um monte de crise, porque se você não sabe qual é o seu papel, você começa a ficar maluco, entendeu? Você acha que você tem que estar fazendo... Imagina que um jogador de futebol... Aí você fala, você joga em qual posição? Ele fala, não sei. Aí você coloca ele no campo, é pra ele ser um atacante, ele joga de goleiro, aí do nada ele já vira lateral, aí do nada ele vira meio campo. Meu, olha a confusão que ele vai causar e quanto, cara, como isso atrapalha a vida das pessoas. Como você não saber qual que é o seu papel e ficar exercendo um papel que não é pra você exercer, atrapalha a vida dos outros. Você com certeza conhece alguém na tua comunidade, no teu trabalho, que está exercendo um papel que não é o papel dele. Que é um exemplo maneiraço, assim, um exemplo muito bom. Michael Scott do The Office. Como ele está numa posição que não é para ele estar lá. Ele poderia ser um excelente vendedor, que é o que aparece nas cenas, na série, se você já assistiu. Mas assim, quando ele só para gerente, ele está exercendo um papel que ele atrapalha todo mundo. E ali só acontece apesar dele. Então, olha que interessante, se o Michael Scott tivesse um excelente autoconhecimento, ele olharia e falaria, cara, eu sou péssimo gestor, vou voltar para ser vendedor, coloca uma outra pessoa ali que faz uma gestão, talvez a filial de Scranton seria muito melhor. Então, autoconhecimento ajuda você a não fazer um papel de ridículo também, tá? Então, olha que interessante, quando você sabe quem você é, o que realmente te move, sabe contar a tua história, sabe as suas qualidades, as suas fraquezas, os seus trunfos, né? O que você é bom, você começa a melhorar. Susana Torres, uma coach de performance fantástica, portuguesa, eu gosto muito eu tenho o livro dela aqui, inclusive esse livro que tá aqui é dela, livro que eu ganhei de um amigo meu, que só vende em Portugal, e ele mora lá, ele me mandou, eu fiquei muito feliz. Ela trouxe um conceito muito legal, que é o conceito seguinte, você não tem que ser bom em tudo, e você tem que ser excelente em algumas poucas coisas. Agora, quando você quer ser... você quer cobrir todas as pontas, você quer ser melhor em tudo, você vai acabar não sendo bom em nada. Então, olha que interessante, você tem que entender que o que eu faço de bom, o que eu tenho de diferencial já, o que são os meus talentos, o que eu já sou mais ou menos bom, o que eu tenho vocação para fazer, o que é natural para mim. Se você
O autoconhecimento ele te dá essa ferramenta, esse mapa. Se você percebe aquilo que você é bom fazendo, e você melhora ainda mais, você foca naquilo, você sai na frente de muita gente, cara. Você é muito melhor que todo mundo. E aí, mas e as coisas que eu não domino? Aí você aprende o mínimo para que você consiga exercer. Exemplo que ela usa que eu acho fantástico. Imagina que você é um gerente de uma grande empresa aí e você constrói um modus operandi na empresa que muda o nível de produtividade. E essa empresa aqui no Brasil tá tudo certo e tal. E aí, a hora que vem uma empresa da Alemanha, percebe isso que você implementou e compra essa empresa e fala: olha, você vai ter que vir até aqui a Alemanha implantar esse modelo, esse sistema, esse modo operacional. Só que você não sabe falar alemão. Agora, para você implementar tudo isso naquela empresa, você precisa ser fluente em alemão? Às vezes não, às vezes só precisa dominar algumas poucas expressões, estudar ali, ser mais ou menos ali, falar meio que quase como fazer, água, alguma coisa assim, você faz, não precisa dominar totalmente o idioma para você implementar. Então, o que você precisa saber? Você precisa estudar alemão o suficiente para que essa sua capacidade incrível de implantar esse sistema consiga se sobressair. Então, você aprende o suficiente que aquilo não está te puxando para baixo, e aí você aprende aquilo e tal. Agora, uma pessoa sem autoconhecimento não, então eu vou estudar alemão, vou ficar fluente. Você não precisa. Você não precisa. Então, autoconhecimento te economiza tempo, te economiza energia e te faz se destacar na frente dos outros por saber quais são as suas qualidades e os seus defeitos. Agora, temos que tomar cuidado, porque muito do que estão chamando de autoconhecimento, na verdade é autocontemplação. E qual que é a diferença entre eles? Olha só, autoconhecimento ele é ativo, ok? Ele busca crescimento e mudança. Então é algo tipo, eu entendo quem eu sou e a partir de agora eu começo a fazer algo para mudar. Autocontemplação, não. Autocontemplação é paralisante, ela te escraviza. Autocontemplação é aquilo da coisa do mito do Narciso, já ouviu, né? Narcisista. Você nunca parou para ver o que é esse mito. Narciso era um ser que ficou viciado em olhar a própria imagem. Ele se amava tanto, ele se achava tão lindo, maravilhoso, que de fato ele era muito belo. Só que ele era tão belo que ele se apaixonou por ele mesmo. E aquilo prendeu ele. Tanto que, como é que Narciso morre? Narciso morre afogado. Por quê? Porque ele baixa para beber água ali e ele vê o seu reflexo na água. E aí ele quer mergulhar e aí ele morre afogado. Olha que burrice, né? Autocontemplação é isso, é morrer afogado em si próprio. Né? Narciso ele se apaixona pela ninfa chamada Eco. Olha que interessante, Eco. O que é o Eco? Nada mais, o Eco é o quê? Eco é a repetição mais ou menos igual do que você já falou. Então olha que interessante, Narciso se apaixona justamente pela Eco. Por quê? Porque ela só pode repetir o que ele fala. A autocontemplação é paralisante, é escravizante, ela te prende em si mesmo. Autoconhecimento não. Autoconhecimento te faz olhar, reconhecer as suas falhas e aí você avança, você cresce, ativo. Então, autoconhecimento, qual que é a diferença? Não é bem não é bem a forma que acontece, mas o que você faz com aquilo. Então, olha que interessante. Autoconhecimento pode virar autocontemplação. Desde que você fique preso e comece a criar, por exemplo, desculpas para suas falhas, comece a contar histórias e se justificar e entrar nessa, porque veja bem, não, porque olha só, porque é a minha família. E é o que esse discurso da cultura atual, da cultura moderna, da psicologia moderna, é sempre um determinismo biológico, né? Porque a tua família, porque onde você nasceu, porque você nasceu pobre, porque você nasceu preto, porque você nasceu isso, porque aquilo, e isso tudo te determina. Ora, nós não somos seres limitados por biologia, ou por cultura, ou por determinismo, seja lá qual for o ponto. Nós somos seres livres que sempre decidimos o que nós queremos ser, né? Nós sempre decidimos, não importa aquilo que foi nos colocado, a gente sempre vai decidir o que fazer com aquilo, como nós podemos nos portar. É isso que Viktor Frankl fala tantas vezes, é isso que a gente tem que trabalhar. É isso que uma pessoa responsável e madura faz. Percebe, olha, eu tenho essas limitações, ok, são ruins algumas, são, outras são boas, e eu vou trabalhar em cima disso e fazer o melhor. Por quê? Porque se eu nasci aqui é porque tem um propósito, se eu nasci desse jeito tem um propósito. Então é isso.
A autocontemplação é quando você começa a se justificar e tudo vira uma grande desculpa, um discurso eloquente, um discurso cheio de artifícios para você justificar suas falhas. Isso é autocontemplação. Autoconhecimento não é isso. Então, espero que você tenha entendido essa diferença. Agora, o autoconhecimento também tem os seus perigos. Afinal, se você começa a coletar, entender informações, entender quem você é, as suas qualidades, os seus defeitos, se você não tiver uma boa orientação ali, se você não tiver um bom guia para lidar, para conseguir digerir essas informações que você está coletando, você pode cair em dois caminhos extremamente perigosos, tá? O primeiro caminho é o da autocrítica excessiva. Então, ai, eu sou muito ruim, sou muito ruim, sou muito... E aí você começa a ficar amargurado e você começa a se achar a pior pessoa do mundo. Só que sem um ponto de redimir, né? Sem um ponto de remissão, de redenção, desculpa. Então, fica sem isso. O outro é você entrar numa autoindulgência, num autocarinho o tempo todo e se mima, e você começa a se justificar. É um pouco parecido com a autocontemplação, sim, mas entende que se você começa a digerir, por exemplo, e você percebe um grande pecado seu, uma grande falha sua, um problema que você tem, se não tem ninguém dizendo para você, olha, você pode mudar, como lidar com isso, aceitar de uma maneira não na síndrome da Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Não é esse tipo de aceitação. É aceitar no sentido de confessar, olha, eu realmente tenho isso, então eu vou agora mudar, eu vou começar a me mexer, eu vou começar a me mover nessa direção, eu vou resolver esse problema, né? Então, autoconhecimento tem esse elemento. E outra questão é da autoindulgência, que é ficar justificando também o tempo todo. Então, mas e ficar se fazendo de coitadismo, de vítima e tudo mais, e aí não gera nada em você. Isso são dois grandes problemas, aí dois polos que o autoconhecimento pode te jogar. E aí onde é que está a virtude, né? Como diz Sócrates, se eu não me engano, ele diz que virtus in medium est, ou seja, a virtude está no meio, né? Então, onde é que está a virtude? No equilíbrio disso. Entender as minhas falhas e trabalhar para corrigir, e entender que tem falhas também que, enfim, você herdou e tudo mais, e tem limitações que você vai ter que lidar com isso, e tá tudo bem, faz parte da sua história. E aí que entra a grande importância do que todo autoconhecimento verdadeiro, ele tem que vir numa lente de Deus, né? É como se Deus pegasse aqui, ó, e falasse, bom, agora você vai enxergar dessa maneira aí. Não sei se deu certo isso aqui, eu fiz na câmera, enfim. Mas, ou seja, olhar para Deus é o melhor autoconhecimento. Por quê? Porque ele é o teu designer, cara. Ele foi quem te criou, entende? Deus que te criou, Deus que sonhou com você. Salmo 139, ainda quando eras substância informe, tu já me viste, meus ossos não te foram ocultos, tu me tu me entreteceu, travei aqui, entreteceste, tu me entretecestes no ventre da minha mãe. É isso. Ou seja, ele nos moldou, ele nos costurou, ele trabalhou em nós, ele sabe quem nós somos, ele nos conhece, ele nos vê como realmente fomos criados em nossa essência. E olhar para Deus é também descobrir isso. Olha, um outro exemplo fantástico é, por exemplo, Isaías capítulo 6. Quando Isaías vê Deus, a primeira coisa que ele faz é clamar: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ou seja, quando ele se conecta, quando ele conhece Deus, quando ele tem um vislumbre de quem Deus é, ele entende coisas a respeito de Deus, quando o conhecimento de Deus é expandido, quando a mente dele faz... Ele começa a perceber as suas fraquezas, as suas debilidades. E isso é extremamente importante. É extremamente importante. É necessário que Deus dite quem você é. O autoconhecimento verdadeiro vem de Deus. E olha que interessante, se você começa a perceber nessa perspectiva bíblica e divina a teu respeito, o que acontece é que já ali já tem uma orientação e você não corre tanto risco assim de cair nos dois polos, lembra? Da autocrítica excessiva ou da autoindulgência, né? E eu gosto muito de dizer das duas grandes crises que o autoconhecimento tem que gerar em você, tá? Quais são as duas grandes crises para você amadurecer? E eu encerro por aqui o vídeo. Primeira grande crise que você tem que passar é a crise vocacional. De onde eu vim, para onde eu vou, por que é que eu nasci, qual que é a minha missão, o que eu tenho que fazer nesse mundo. Essa é a primeira grande crise que você tem que passar. Se você não se perguntar isso, se você não caçar essas respostas com sinceridade, com coração
disposto mesmo, com, meu Deus, eu preciso melhorar, se você não caçar isso, meu querido, você vai viver ao léu, você vai viver aí, o mar vai levando você, né? Você vai viver como qualquer coisa, a multidão vai te arrastar, por quê? Porque você não sabe pra que você tá aqui, cara. Se você não sabe qual que é o sentido da tua vida, você vai fazer qualquer coisa, entendeu? E você vai sempre se sentir culpado, ruim, enfim. Isso eu falo muito no meu curso, na minha imersão terapêutica, no meu curso terapêutico do Intensamente, sobre ansiedade. E ali eu trato muito sobre isso daí, tá? Não, as inscrições não estão abertas, a gente vai abrir mais pra frente aí, então fica atento no meu Instagram. Então, já deixa o like aí, se inscreve, me segue lá nas redes sociais, tá bom? Aproveitando aqui o gancho, tá? E a segunda grande crise, meu querido, é a crise dessa quebra da autoimagem, tá? Por quê? Porque nós todos temos uma crença, nós entendemos, nós acreditamos que nós somos um certo tipo de pessoa, via de regra muito bonzinho, muito legal, muito cheiroso, muito gostoso. E quando nós começamos a compreender quem nós somos mais, nós começamos a meditar sobre isso, a gente vai percebendo, opa, tem umas sujeirinhas aqui, umas coisinhas que eu não sou tão bom assim. E às vezes isso te coloca em crise. Eu mesmo já fiquei em crise por causa disso, eu já fiquei em crise porque eu comecei a perceber que eu era tão pecador, ou até pior do que muitas pessoas ao meu redor. E antes eu achava que eu era quase a quarta pessoa da Trindade, né? E isso me colocou numa crise ferrada, federal, né? Então, eu demorei para ser curado sobre isso, né? E, enfim. Então, essa é a parte, por quê? Porque a gente tem que falar, como Paulo diz ali, que ele fala o quê? Ora, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. É isso que Paulo fala. E eu acredito que Paulo não estava sendo demagogo, sabe? Paulo não estava fingindo. Não, é que eu sou o pior dos pecadores. Veja bem. Não. Paulo estava falando isso com assertividade. Por quê? Porque ele estava tão próximo da luz, né? Olha essa luz que eu tô aqui, esse jogo de luz. Isso aqui revela as minhas imperfeições. Se tivesse tudo apagado, você nem sabia como eu era. Quando eu vou me aproximando perto de Deus, a sensação que eu tenho é, meu Deus, eu sou um pecador. Só que ao mesmo tempo isso tem que ser corrigido por equivalência no, meu Deus, como o teu sacrifício na cruz é perfeito. Como o Senhor me ama. Como isso mexe comigo. Então tudo isso tem que ser levado aí. Tá bom? Então, meu querido, entenda que autoconhecimento aqui, trouxe alguns elementos, espero que tenha feito sentido para você. Entenda que é uma jornada, que é uma caminhada para o resto da vida e que nós devemos olhar para quem nos criou, para o nosso Criador, para o Pai, para que nós nos conheçamos cada vez mais, tá? E é claro que a gente, ao contar nossas histórias, ao fazer exames de consciência, ou seja, perceber, olha, reflexão diária, né? Tirar um tempo para refletir, cara, será que eu fiz certo, será que não? Refletir mesmo, sabe? Se questionar, se colocar numa posição de vulnerabilidade, olha, eu posso ter errado mesmo. Conversar com outras pessoas, pedir feedbacks construtivos. Olha, o que você acha de mim? Pedir a opinião. Você já pediu a opinião de alguém, cara? Sobre você? Já chegou a falar, cara, o que você acha sobre mim? Fala aí a tua opinião real. Você tá pronto para falar que nem Moisés falou, ó, fira-me o justo? Você tá pronto para ser corrigido? Sentar com o teu líder, com o teu psicólogo às vezes, com o teu pastor, com o teu amigo, com o teu esposo, com a tua esposa. Cara, o que eu tô fazendo de errado? Me mostra aí. Você tá disposto a ser ferido? Isso é coisa de gente sábia, né? E claro, ler a Bíblia, estudar, isso tudo vai... Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, mais eu conheço a respeito de mim, e mais eu começo a entender quem eu não sou. Né? Afinal, veja bem, o grande pecado, a grande crise, foi que o homem tentou ser como Deus. Ele não entendeu que de fato ele se confundiu. É ali onde o Satanás vai ficar mentindo ao teu ouvido, tá? Aí quando ele quis ser como Deus, aí ele virou o pior dos diabos, né? Então, tomar muito cuidado, tá? E, claro, uma das coisas que vai te ajudar muito é praticar a gratidão, cara. Ser grato pelo que você tem. Isso vai blindar o teu coração e a tua mente a ficar cobiçando os outros, a ficar se criticando demais, achar que você é o pior das pessoas e tudo mais, e vai ficar com esse discurso vitimista. Ser grato por aquilo que você tem, entendendo que Deus te colocou aí, te fez assim, com um propósito. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe você. Toda quarta-feira tem vídeo. Se inscreve, dá like, comenta. Me ajuda a fazer esse canal aparecer para todos. Ok? Me siga também nas redes sociais. Tô lá fazendo muito conteúdo para vocês. Toda segunda, quarta e sexta devocional. Outros tantos conteúdos. E não deixe de entrar no meu grupo VIP aqui, o grupo do Carone. Tá? Vou deixar o link aqui também na descrição.
clica lá, lá tem conteúdos exclusivos, wallpapers, eu mando uns áudios, a gente tem tempo lá para conversar e claro, quando eu lançar alguma coisa vai ter promoções, vai ter coisa só para quem tá lá, para quem tá no grupo VIP. Beleza? É isso, não deixe de assistir o vídeo anterior que eu falei sobre timidez e semana que vem tem o próximo vídeo que eu vou falar sobre insegurança. Então, espera aí, fica aí, se inscreve, não perca, ativa as notificações e é isso, até mais, valeu!